E aí, turma show? Como é que vocês estão? Se você quer aprender a jogar xadrez em 2024 e está achando que é difícil, pelo contrário, é mais simples do que você imagina. E eu vou te ensinar logo após a vinheta. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre a posição do tabuleiro. Então você vai posicionar o tabuleiro, se você tiver um tabuleiro físico aí na sua casa, tá? Onde você vai ter a casa escura, coincidindo com o lado onde está a sua mão esquerda, tá? É a diagonal escura, mais comprida, essa aqui, onde você vai posicionar de acordo com o lado da sua mão esquerda, para poder não colocar o tabuleiro de forma errada, ok? Então, esse é o movimento correto do tabuleiro. Agora, o próximo passo que eu vou ensinar para vocês é as peças. Vou lhe ensinar qual é o nome das peças, quais são as peças que o xadrez ele traz. A primeira peça é o peão, segundo o bispo, o terceiro é o cavalo, quarta é a torre, quinta é a dama e por último o rei, tá? Cada uma dessas peças ela tem um valor específico que foi dado a elas. O peão vale 1 ponto, certo? O bispo vale 3 pontos, o cavalo vale 3 pontos, a torre vale 5 pontos, a dama vale 9 e o rei vale 10, tá? O rei é a peça, sem o rei não tem jogo, tá certo? Então esses valores ele vai variar dependendo do decorrer da partida, mas na média, tá? O valor de cada uma dessas peças é esse que eu acabei de falar para vocês. Agora a gente vai para o movimento das peças. Então a gente vai começar aqui com o movimento das peças, que é o seguinte. Vamos iniciar primeiro com o movimento da torre, certo? Então o movimento da torre, ele anda aqui na vertical e na horizontal, certo? Esse é o movimento da torre. Essa é a casa oficial da torre, certo? Aonde inicia o jogo. Então vou colocar aqui todas as peças, posicionar todas as peças onde fica localizada as torres. Depois das torres vem os cavalos. É como se fosse um reinado, que no castelo, como você está vendo aqui o tabuleiro, fica as torres nos cantos, tá? Então ela anda na vertical e na horizontal. E do lado das torres fica os estábulos, onde fica os cavalos, certo? Então, como é que funciona o movimento do cavalo? Vou pegar esse cavalo aqui, eu vou pegar esse cavalo aqui e pôr aqui. Como é que funciona? Sempre é 2 casas para frente, tá? E uma para o lado, ou para um lado ou para o outro, certo? Esse é o movimento do cavalo. Esse movimento ele pode ser feito em qualquer das direções possíveis. Então pode ser aqui para baixo, como vocês estão vendo, tá? Aqui para o lado, ó, como vocês estão vendo, e também para o outro lado. Ou seja, sempre 2 casas para frente e uma para o lado ou para o outro, tá? Então essas são as casas aqui possíveis que o cavalo ele pode estar pulando se ele tivesse nessa posição, tá? Aqui seria a posição final do lance do cavalo, ok? Então esse é o movimento do cavalo. E aqui eu já estou montando bem direitinho as posições de cada uma das peças. E do lado dos estábulos, no reinado, fica as igrejas. Então fica aqui os bispos, que é chamado de bispo, tanto da ala da dama como a da ala do rei. Já vou mostrar as outras 2 peças, certo? Então os bispos, como é que eles funcionam? Eles funcionam da seguinte forma, sempre andando nas casas diagonais, tá? Então esse é o movimento do bispo da casa da cor escura e, digamos, aqui está o bispo da casa de cores claras, certo? Esse é o movimento do bispo, tá ok? Então temos 2 bispos para cada lado. E por último, temos a dama, tá? E o rei. Lembrando que o rei branco sempre vai ficar na casa escura, tá? E o rei negro sempre vai ficar na casa clara, certo? A gente vai falar que o movimento da dama, ela tanto anda na vertical como na horizontal, certo? E também nas diagonais. Quantas casas tiverem livre e possível para ela, ela pode ir em qualquer direção. Esse é o movimento da dama, ok? E por fim, o rei. O rei anda em todas as direções, certo? O jogo só acontece
se tiver o rei no tabuleiro, né? Se não tiver mais rei no tabuleiro, enfim, ele tiver levado checkmate, acabou a conversa, né? Não tem mais jogo. Então, o rei anda para qualquer uma dessas direções, lembrando que ele só anda uma casa por vez, tá? Então, esses são aqui os movimentos de cada uma das peças. E por último, agora são os bispos, os peões, tá? Os peões são 8 peões, então vou estar posicionando aqui todos eles para vocês estarem vendo. Então, com todos esses peões aqui, como vocês estão vendo, ele funciona de que forma? Ele só anda para frente, certo? O peão, ele está na casa inicial, que é essa. Aqui é a casa inicial também dos peões, tá? Das negras e aqui das brancas. Como vocês podem observar, tem de 1 a 8 e de A a H, tá? Isso aqui é para você ter uma noção de qual casa é essa. Essa aqui é 4. Isso aqui é um exemplo, tá? Então, os peões das brancas sempre estão na linha 2 e os peões das negras sempre estão na linha 2, considerando se lá fosse a linha 1, linha 2, linha 3 e assim sucessivamente, ok? Então, o movimento do peão, quando ele está na casa inicial, ele pode pular 2 casas, tá? A partir do momento que ele saiu da casa inicial, ele não pode mais pular 2 casas, ele só pode pular uma casa por vez. O peão, ele sempre anda para frente. Outra coisa, ele nunca vem para trás, tá? E como é a forma de captura do peão? A forma de capturar o peão é sempre na diagonal, ok? Então, se ele tiver alguma peça que esteja na casa na diagonal ao lado, ele pode capturar. E detalhe, sempre você vai capturar qualquer peça aqui no xadrez ocupando a casa da peça do adversário. Então, nesse caso, o peão branco ele pode capturar para esse lado, certo? Ou pode capturar para esse lado. Em ambas as opções aqui ele poderia estar capturando, ou seja, sendo na diagonal. Mas se porventura não tem nenhum peão aqui na diagonal e tem um de frente para ele, nenhum nem outro consegue andar para frente, porque ali ele não tem como mais caminhar, a não ser se for pelas diagonais. Isso é a regra do peão, certo? Então, pessoal, é o seguinte, outra regra aqui com relação ao peão. Aqui, certo? Meu peão já começou a andar até aqui. E aqui tá os 3 peões na casa iniciais, certo? Então, se o peão estiver na casa inicial e eu der um pulo, um salto de 2 casas, eu vou poder, tá? Tomando esse peão, com esse meu peão que está na 5ª linha, vindo para o lado, certo? Esse lance é chamado de en passant. Ou seja, o que significa en passant? Essa casa está ameaçada. Quando ele pula, certo? Ele não me deu a oportunidade de tomar o peão. Então, é en passant, né? Em passagem de casa ameaçada. Nesse momento, eu posso capturar o peão. Se eu deixar para fazer outra hora, eu não vou mais poder fazer. A regra é somente na hora que é a minha vez de jogar e ele acabou de fazer o lance aqui com o peão dele saindo da casa de origem, pulando 2 casas, tá? Então esse é o lance do en passant, ok? Agora a gente vai para outra regra, que é uma regra com relação ao rock. Aqui no xadrez a gente tem rock and roll, tá? Então como é que funciona o rock? Existe 2 rock grande e rock pequeno. Como é que funciona o rock grande? O rock grande, o rei tem que pular 2 casas para o lado esquerdo e a torre passa por cima e fica após a casa ao lado do rei. Esse é o rock grande, tá? O rock pequeno é do lado direito, 2 casas e a torre por cima, uma casa após o rei. Esse é o rock pequeno, tá? Por que é rock pequeno e rock grande? Porque o rock pequeno tem 2 casas entre a torre e o rei e do outro lado, que é o rock grande, tem 3 casas. Beleza? Esse é o motivo. Qual é a condição que você não pode fazer rock? Se você já tiver mexido o rei da casa de origem, você não tem mais direito, não poderá mais fazer rock de forma alguma. Outra condição, se você estiver em xeque com o seu rei, você não poderá mais fazer, você não poderá também fazer, por exemplo, rock. Nesse caso, o bispo está ameaçando o rei, tá? Eu posso fazer rock? Não, não pode fazer rock, porque está em ameaça de xeque. Outra condição que não pode fazer rock é se essa casa aqui, que o rei, por exemplo, fosse fazer o rock pequeno, estiver sendo atacada, ameaçada pela peça do adversário, ele também não poderá estar fazendo rock pequeno,
poderá só roque grande, tá? E se porventura o bispo tiver aqui, tá? E ele for fazer roque pequeno e o rei ficar em cima da casa onde ficaria ameaçada, também não pode, ok? Qual é a possibilidade de você fazer um roque sem nenhum empecilho? A casa está ameaçada entre a torre e o rei. Por exemplo, o bispo está atacando essa casa, só que o rei não vai passar por ela, porque o rei só vem até aqui. A torre ultrapassa a casa ameaçada, mas essa regra é somente para o rei, ok? Então aqui poderia ser feito o roque grande tranquilamente. Outra coisa também importante de se falar, rei e rei, eles podem chegar próximo? Tipo assim, não pode, tá? Por quê? Porque essa casa, tanto esse rei como esse rei, estão ameaçando. Do mesmo modo, essas casas laterais. Então, o rei nunca vai poder se aproximar um do outro, certo? Essa é uma outra regra com relação ao rei. Quando é que acontece de você levar checkmate? Checkmate é quando você está sobre um ataque, em xeque, e o rei, para onde ele for, ele vai continuar em casa ameaçada, tá? Ou vai entrar em casa ameaçada. Então, quando isso acontecer, é checkmate. E, no caso, sendo a sua vez, né? A vez das negras, né? Do adversário. E quando não é checkmate e você não pode entrar em casa ameaçada, que, por exemplo, nesse caso aqui, é a vez da negra. Ele joga aqui, entra na casa ameaçada, aqui e aqui. Ou seja, a dama capturaria o rei se ele entrasse aqui. Como é a vez das negras e ele não pode mexer o rei, porque ele não pode entrar em casa ameaçada, então isso é considerado empate, apesar de você ter insuficiência de material, ok? Esses são as variações que existem, certo? As regras que existem no xadrez, que muitas das vezes as pessoas não conhecem. Então, galera, é isso. Como vocês viram, é muito simples de você iniciar como jogar xadrez. Então eu queria convidar a todos para poder começar a estar jogando xadrez, tá? E depois vir aqui e comentar como é que foi a sua experiência. Então, galera, bons jogos, boas emoções e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!